Olá, meu povo! Quase que esse vídeo não sai, foi difícil. Eu precisei reorganizar aqui minha mesa, arrumar uma forma de facilitar a gravação, mas saiu. Bem, hoje eu quero dar continuidade ao assunto que a gente começou na aula passada, lembrando que a gente está estudando fonética, a gente está estudando essa primeira área do estudo da língua, que é o estudo do som, e na aula passada a gente viu as letras, a gente viu as vogais e as consoantes. A gente entendeu porque a gente separa as letras em vogais e consoantes. E hoje a gente vai dar continuidade a esse assunto, sempre subindo mais um degrau, certo? Rumo ao conhecimento. Bora lá. Largamos. Então vamos lá, só para recapitular. Vogal, saída do ar pelo pulmão sem obstrução, apenas com modelagem do som através dos lábios. E consoante é a tentativa do ar sair pelo pulmão, sair do pulmão pela boca, mas ele encontra alguns empecilhos, né? Às vezes o ar ele vai conseguir sair, às vezes ele não vai conseguir sair. E por diversos motivos. Às vezes é o lábio que vai impedir a saída, às vezes é a língua, às vezes são os dentes. Enfim, isso daí a gente viu na aula passada. Então, basicamente, vogal tira o ar, consoante impede a saída do ar, como vocês podem ver aqui na imagem. Hoje eu quero falar com vocês sobre semivogal. Vejam bem, se a vogal ela é a saída do ar, sem nenhum empecilho, e a consoante é a saída do ar com algum empecilho, a semivogal ela vai ser um meio termo. Ela vai ser o ar que sai, mas com pouca força. Na verdade, a semivogal ela nem vai tirar o ar do meu pulmão. Ela vai aproveitar da saída do ar de uma vogal que veio junto dela e vai pegar carona, né, para formar o seu som. Eu gosto de usar a metáfora que a semivogal ela é como se fosse uma planta trepadeira. Sabe aquelas plantas que precisam se agarrar em um tronco para poder ir subindo? Pronto, a semivogal vai ser alguma coisa desse gênero. Ela vai se apoiar na vogal que veio ao lado dela para poder se estruturar e ganhar força na palavra, na sílaba. Certo? Isso vai ficar muito mais claro com os exemplos a seguir. Observem essas duas palavras, céu e baú. Vamos lá. Céu, a gente aprendeu, né, nas outras aulas, que céu ela é formada por três letras. Céu é uma palavra que tem uma consoante no início, que é a consoante C, tem a vogal E e a vogal U. Isso quando a gente está falando de escrita. A gente tem uma consoante e duas vogais. Mas no que diz respeito ao som, porque lembrem-se, a gente está estudando o som, a palavra céu ela tem uma consoante, uma vogal e uma semivogal. Vamos pronunciar essa palavra céu. Olhem, céu, céu, céu. O E é quem tira o ar do pulmão. O U da palavra céu, ele se apoia na vogal E. E aí ele aproveita essa saída de ar do E e forma o seu som de U. Mas ele é fraco, ele é mais fraco do que o U, por exemplo, da palavra baú. Observem a pronúncia da palavra baú. Baú, 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 baú. O A e o U são sons independentes. Eles não precisam um do outro para acontecer. Ou seja, eu tenho em céu, o U se apoia no E. Veja, fica céu, céu. Meus lábios eles se fecham na pronúncia do U de céu, céu. Já em baú, o U ele é pronunciado, ele ganha força. Baú. E o que é que isso me interessa? Na palavra céu, eu tenho uma consoante, uma vogal e uma semivogal. Já na palavra baú,
eu tenho uma consoante e duas vogais. Isso falando de som, tá? Se eu perguntar quantas vogais tem a palavra baú, tem duas. Quantas vogais tem a palavra céu? Tem duas. As duas palavras têm duas vogais. Porém, se eu for analisar pelo som, pelo critério fonológico, céu tem uma vogal e uma semivogal e baú tem duas vogais. Certo, gente? Vamos começar a trabalhar com esse conceito. E observem aqui nessa imagem que céu, né, eu represento aqui embaixo, ó, entre barras. Quando eu for falar de som, eu vou colocar essas barras aqui para indicar que eu estou falando do som, da pronúncia da palavra. A gente já até viu isso em aulas de inglês. Mas observem, céu. A palavra céu, ela é pronunciada desse jeito que está escrito aqui. O som do S, né, é um C com som do S, porque a gente viu na aula passada que o som da consoante C é de K. Porém, ele só vai ter esse som quando tiver com A, O e U. K, K, K. Mas quando ele tiver com C, com E, ele vai ter som de S. Vai ficar C, C, C. Certo? A gente vai ter a palavra César, a gente vai ter a palavra céu. Então, aqui, o C, ele tem som de S. Aí eu tenho a letra E, e observem que a letra U aí, ela foi desenhada, o som dela, com um W. Sempre que eu ver na transcrição do som o U desenhado com um W, é porque ele ali é uma semivogal. Agora observem a palavra baú. Na palavra baú, a transcrição do som, o U está desenhado como um U. Ou seja, aí ele é uma vogal. Tá? E aprender isso é extremamente importante para eu aprender a separar sílabas, como a gente vai ver no exemplo a seguir. Veja, aqui eu tenho a palavra pais, meus pais, nossos pais, e aí eu tenho a palavra país, país onde eu moro, Brasil. E elas parecem ser a mesma coisa, mas, por exemplo, a palavra paz eu não separo, a palavra país eu separo. E aprender isso me ajuda, né? Aprender fonética e fonologia me ajuda a entender, porque uma vai separar e a outra não vai separar. Por exemplo, olhe para baixo e veja a transcrição da palavra paz. Eu tenho P, A, Y e X, porque aqui em Pernambuco a gente fala paz, a gente não fala paz, né? A gente fala paz. Então o som do S fica com som de X. Paz. E aí, na classificação, eu tenho P consoante, V vogal, I semivogal e o S consoante. Reparem que aí o I é semivogal. Guardem essa informação. Já em país, eu tenho aí, ó, P-A-I-S. Eu vou pronunciar esse I como uma vogal. País. País. Então eu terei uma consoante, uma vogal e outra consoante. O que é que acontece? A gente aprende na língua portuguesa, estudando fonética e fonologia, que uma sílaba tem como principal parte dela, que a gente chama de núcleo, a vogal. A vogal é o núcleo de uma sílaba. E por que ela é o núcleo da sílaba? Porque é a vogal quem tira o ar do meu pulmão, certo? Ela é a parte mais importante da sílaba. Então, eu só vou ter uma sílaba se eu tiver uma vogal. Então, veja, se eu pegar a palavra paz e separar o PA e o IS, eu terei de um lado uma consoante e uma vogal, e terei do outro lado uma semivogal e uma vogal. E eu acabei de dizer, para ser sílaba, tem que ter vogal. E não estou falando de vogal com relação ao desenho, a E, I, O, U. Eu estou falando de vogal em relação ao som. Ela tem que ter som de vogal. Já a palavra país, como o I, ele é uma vogal, ele tem som de vogal, eu posso separar. Então veja, a palavra paz eu não separo, só tem uma sílaba. Já a palavra país eu separo, porque ela tem duas sílabas. País, certo? Nesse sentido aqui, o is
de país, ele não se escora no som do A. Ele tem um som independente. País. Já em paz, o I, ele se apoia no A. Paz. Paz. Ele se aproveita dessa saída do ar, do A, para formar o seu som. Já no outro, não. País. País. O outro é paz. Paz. Pronunciem com calma e observem que essa explicação ela faz todo sentido. Aí, já que a gente está falando dessa questão da vogal, semivogal e etc., eu quero introduzir hoje um outro assunto. Que sempre que eu falo desse assunto em sala de aula, eu olho para a cara dos alunos e percebo que aquela coisa de eu já ouvi falar disso, mas eu não lembro, eu já ouvi falar disso, mas eu não lembro. Ditongo, tritongo e hiato. Aposto que agora está todo mundo com aquela cara assim, já ouvi falar disso, eu já ouvi falar disso. Vamos explicar e vamos entender o que danado é isso. Antes de explicar o que é ditongo, tritongo e hiato, eu preciso explicar o que é um encontro vocálico, né? Um encontro vocálico, como o nome já diz, é o encontro de vogais numa palavra. Então, toda vez que eu for observar uma palavra, ler, escrever, atentar para uma palavra, e eu encontrar vogais uma do lado da outra, né? Por exemplo, quais são as vogais A, B, C, D e E, eu vou dizer, olha, ali tem um encontro vocálico. Por exemplo, céu. E e U são vogais. Ah, acabou de dizer que céu é uma semivogal, agora está dizendo que é uma vogal. Para efeitos de letra, o U é uma vogal. Então, o E e o U, vogal. Tá? Eles se encontram ali. Já já a gente vai voltar para essa história da semivogal. Então, toda vez que vogais se encontrarem numa palavra, vai haver um encontro vocálico. Aí esse encontro vocálico pode acontecer de três formas diferentes. De forma de ditongo, tritongo e de hiato. Vamos entender o que danado são isso. O ditongo, di vem de dois, acontece quando duas vogais se encontram em uma mesma sílaba. Por exemplo, céu. A palavra céu, a gente viu que ela não divide, não separa. Como ela não separa, ela só é uma sílaba, então o E e o U, certo? O E e o U formam um ditongo. Aí vem o pulo do gato. Geralmente, quando eu encontrar duas vogais numa mesma sílaba, uma vai ser vogal e a outra vai ser semivogal, tá? Então, no caso de céu, o E é vogal e o U é semivogal. Então, no ditongo, eu vou ter sempre uma vogal e uma semivogal. A semivogal pode vir antes e a vogal depois, ou o contrário, a vogal vem antes e a semivogal vem depois, certo? Depois a gente vai ver um pouco mais sobre isso. O tritongo, assim como o ditongo, é um encontro de vogais numa mesma sílaba, só que dessa vez não duas, três vogais numa mesma sílaba. Mas assim como eu falei do ditongo, que só vai ter uma vogal, no tritongo também. Eu vou ter três vogais, três letras vogais. Mas com relação ao som, só uma delas vai ser vogal, certo? E geralmente vai acontecer assim, ó, duas semivogais e no meio uma vogal. Perfeito? Então, ó, duas semivogais e uma vogal no meio. Três letras vogais juntas numa mesma sílaba. Numa mesma sílaba. Mas só uma delas vai ter som de vogal. As outras serão semivogais. E o hiato, gente? O hiato é parecido com o ditongo. São duas vogais que vão se encontrar numa palavra, porém, cada uma vai ficar de um lado. Como aconteceu com a palavra país, que eu tive um encontro do A e do I, só que cada um ficou de um lado. E diferente do ditongo, que tem uma vogal e uma semivogal, no hiato, as duas vogais que vão se encontrar, elas vão ser vogais. De fato, elas vão ter som de vogal, elas vão ter força de vogal. Então fica uma vogal numa sílaba e outra vogal em outra. Por esse motivo é que a gente consegue separar a palavra país e não consegue separar a palavra paz. Quando eu tiver duas vogais de verdade, sonoramente falando, juntas, fica uma de cada lado. Atentem para esse exemplo aqui.
Observem. Eu tenho a palavra ouro. Ouro, eu tenho O-U-R-O. O O é uma vogal. O U é uma semivogal. Certo? E eles ficam na mesma sílaba. Logo, ouro tem um ditongo, porque o O e o U ficam na mesma sílaba. O O é uma vogal e o U é uma semivogal. Já a palavra Paraguai, certo? Eu tenho 3 sílabas, né? Paraguai. E nessa última sílaba eu tenho G, que é uma consoante, o U, o A e o I. E observem aquilo que eu falei. O A, que é a vogal, está no meio, enquanto o U e o I, eles estão do lado, certo? O U e o I é uma semivogal. Eu quero agora que vocês olhem para baixo do nome que eu coloquei a transcrição entre barras. Olha Paraguai, como está escrito. Ó. Depois do G vem um W, um A e o I é um Y. Lembra que eu falei que quando eu fosse me referir ao som do U sendo semivogal, eu ia usar um W, e o som do I sendo semivogal, eu ia usar um Y? Então é disso que eu estou falando. Já em saúde, eu tenho outra situação. Ó, saúde. Eu tenho 3 sílabas. Sa-u-de. O A e o U, eles se encontram na palavra, mas eles se separam nas sílabas. Fica um de cada lado. E esse espaço entre as vogais é o que eu chamo, o que se chama de hiato. Hiato, gente, é um espaço entre 2 pontos, certo? A palavra hiato, ela representa isso, espaço, espaço. Quando uma banda ela está fazendo shows e de repente ela para, aí depois de 3 anos ela volta. Se vocês forem ler as matérias que fazem sobre a volta da banda, ela diz assim, depois de um hiato, 2 anos, a banda volta a fazer shows. O hiato é esse espaço. Então, para ajudar vocês a assimilar, hiato é quando vai uma vogal para cada lado, porque hiato é o espaço. Ditongo, 2 vogais juntas na mesma sílaba, sendo que vai ser uma vogal e uma semivogal. Tritongo é quando eu tiver 3 vogais na mesma sílaba, sendo que eu terei uma semivogal, uma vogal e uma semivogal, né? E o hiato é quando fica um de cada lado. Se achar necessário, pausa isso daqui, observe isso aqui com calma, olha para esse desenho aqui e tenta assimilar. Não quero me aprofundar muito aqui, mas eu preciso falar disso aqui agora. Eu não vou aprofundar porque em outro momento a gente vai voltar e falar disso. Por que a gente vai falar disso? Gente, quando a gente for estudar regras de acentuação, a gente vai ver que a gramática ela vai dizer assim, olha, acentuam-se os ditongos orais decrescentes, acentuam-se os ditongos crescentes, não acentuam-se os ditongos nasais. Então, são nomes que a gente precisa pelo menos saber do que significam, para quando a gente for estudar, a gente não ficar batendo cabeça. Então, vamos lá. Dentro do ditongo, eu tenho classificações de ditongo, tipos de ditongo. Eu tenho o ditongo crescente, que é crescente, lembre, né? Começa baixo e sobe. É quando eu começo com uma semivogal e vou para uma vogal, certo? Como vocês estão vendo aí. O decrescente é quando eu começo de uma vogal e caio para uma semivogal. Por que eu caio? Porque eu estou falando de força, certo? Ó, no crescente eu começo fraco e fico forte. Fraco por quê? Porque semivogal é mais fraco do que a vogal, certo? Então eu começo fraco e fico forte. E no crescente eu começo forte e fico fraco. Eu saio de uma vogal para uma semivogal. Eu tenho os ditongos orais, que são sons formados pela boca. O A e E, certo? IE, OI e UI, certo? Esses sons formados pela boca. E eu tenho os ditongos nasais, que envolvem passagem do ar pelo nariz. O ão, o ãe, certo? E mais para frente, como a gente já está tentando, a gente vai começar a perceber que pode ser que eu apareça com uma palavra que se escreva com M, mas a hora de falar a palavra eu sinta, escute um som de I ali no meio. Guardem essas informações que lá na frente elas vão ser úteis. Eu só quero que vocês lembrem que aqui a gente está até agora estudando o som. O som. Eu estou escrevendo de um jeito, né? Presta atenção no som. Vamos ver exemplos de ditongos
desses tipos de ditongos aqui que eu falei. Olha aí, um exemplo de ditongo crescente. Palavra mágoa. M-A, ma, gua. Vê que o G, depois do G vem um U, semivogal, que aí eu desenho, né? Escrevo com o W e o A, mágoa. Atenta, olha, a palavra mágoa eu escrevo com O, mas o O tem som de U, e esse U é uma semivogal, tá? Ele tem som de U semivogal. Então é um U fraco, mágoa. Repare que eu não falo magua, certo? Eu falo mágoa. Esse U ele pega a rabeira no som do A. Mágoa. Pega uma carona. Ele não é um som pronunciado. Eu não paro para falar esse som. Do jeito que eu falei com saúde, certo? Eu só solto, ele só está ali no meio. Mágoa. Não é magua, é mágoa, tá? Atentem para isso. E aí é um ditongo crescente, porque eu saio de um som fraco para um som forte. Guá, 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 termino alto. Decrescente é quando eu começo do fraco, né? E vou, começo fraco e vou pro forte. Perdão, começo fraco e vou pro forte, é isso mesmo. Meia, ó, comecei forte, vou pro fraco. Meia, mei, ó, mei, e, i, e, i, e, i, e, i, mei, tá? Cuidado como se separa meia, ó, meia, tá, gente? Atenção para isso aí. E aí a gente também tem a palavra noite, ó, N-O-I-T-E, noite, 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 noite. Esse O aí é um ditongo oral porque o som está todo aqui na boca, ó, noite. Pode ser, a gente vai encontrar o ditongo oral, ele também pode ser um ditongo decrescente. Não atentem para isso agora. Só tentem buscar entender a diferença de um ditongo crescente, decrescente, oral e nasal. Tá? Oral, sons da boca, noi, 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 te. E o nasal, sabão. Repara de novo, ó, o sabão, olhando aqui para baixo porque eu estou com o computador, o sabão termina com O, mas ele tem som de U. O U semivogal, representado pelo som, pelo W, né? Sabão, sabão. Não é sabão O, é sabão, tá? Então, ditongos, crescente, decrescente, oral e nasal. Guardem essa informação, que no futuro ela vai ser extremamente valiosa. Então, gente, no próximo vídeo vou trazer umas atividades para a gente responder aqui junto, beleza? E eu peço que vocês tentem fazer as atividades assim com calma, com paciência. Quando eu disser, vamos pausar, tentem responder aí sozinho, me digam qual, vejam se vocês acertaram a resposta, porque aí torna o estudo bem mais dinâmico e interessante, certo? Não fiquem só me ouvindo falar. Pausem, raciocinem, questionem, me encontrou, pergunta, eu não entendi, escreve, comenta, porque aí eu posso tentar gravar novamente, tirando dúvidas de vocês. Até o próximo vídeo.